Em 20 anos, a corrente de comércio no Brasil formada por exportações e importações passou de 64 bilhões de dólares para mais de 480 bilhões de dólares. Em 2 décadas, exportações e importações cresceram 7 vezes e alteraram setores como o portuário. Hoje, mais de 90% do fluxo comercial passa pelos portos do país. Um volume de carga bruta que ultrapassa 900 milhões de toneladas. Outras mudanças ocorreram nos últimos anos. É cada vez maior a participação dos mais de 160 terminais de uso privado na movimentação de cargas. Esses portos já respondem por mais de 60% das cargas que chegam e saem do país. O restante passa pelos 34 portos públicos que são administrados por estados, municípios, companhias docas e sociedades de economia mista, que têm como acionista majoritário o governo federal. A rotina desses terminais também foi alterada pela utilização de contêineres, que já transportam quase 100 milhões de toneladas em mercadorias. O aumento das exportações e importações, a ampliação do número de terminais públicos e privados e a alteração no perfil das cargas não foram as únicas transformações. Cresce também a pressão por mais agilidade e controle no comércio exterior. Mudanças que afetam a rotina dos órgãos de Estado que operam no setor portuário. O controle do comércio exterior no Brasil é executado por vários órgãos, mas é a Receita Federal que realiza as principais atividades de controle das exportações, importações e trânsito aduaneiro. Uma atuação ainda mais essencial diante do crescimento do fluxo comercial, principalmente do aumento das importações que ultrapassam os 239 bilhões de dólares. Cabe à Receita Federal, por meio dos servidores que atuam na aduana, promover o controle e a tributação das operações de comércio exterior, o gerenciamento de risco, a fiscalização, a vigilância e a repressão aduaneira. Procedimentos que seguem preceitos estabelecidos pela Organização Mundial das Aduanas, OMA, que tem como objetivo facilitar o fluxo do comércio internacional, garantindo a segurança para a sociedade ao combater crimes como o contrabando, o descaminho, o subfaturamento, a importação fraudulenta e outras práticas ilegais. Ações criminosas que geram desequilíbrio econômico ao favorecer a concorrência desleal, provocando queda na arrecadação de tributos, fechando postos de trabalho e colocando em risco o cidadão que fica exposto a produtos impróprios. O controle aduaneiro nos portos brasileiros é realizado por 15 alfândegas e 11 inspetorias. Ainda existe na estrutura da Receita Federal outras 27 unidades aduaneiras subordinadas a 10 superintendências. São os servidores que atuam nessas alfândegas e inspetorias que realizam ações de controle e fiscalização do comércio internacional, que passa por mais de 160 instalações portuárias e 44 portos marítimos, fluviais e lacustres. Para analisar as ações de controle e fiscalização aduaneira realizadas pela Receita Federal, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindireceita, visitou as principais alfândegas e inspetorias que atuam nos portos. Esse trabalho integra o projeto Fronteiras Abertas, realizado pelo Sindireceita, e tem por objetivo apresentar um conjunto de propostas que visam fortalecer a aduana. Foram 2 anos de visitas técnicas e análise de informações.
a diretoria do Sindreceita percorreu as alfândegas, inspetorias e localidades próximas às cidades de Manaus e Coari, no Amazonas, Santana, no Amapá, Belém, Barcarena, Vila do Conde e Outeiro, no Pará, Pecém e Fortaleza, no Ceará, Natal e Areia Branca, no Rio Grande do Norte, Recife e Suape, em Pernambuco, Cabedelo, na Paraíba, Salvador, Aratu e Ilhéus, na Bahia, Itaqui, no Maranhão, Vitória, Vila Velha e Ubu, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Itaguaí, no Rio de Janeiro, Santos e São Sebastião, em São Paulo, Paranaguá e Antonina, no Paraná, São Francisco, Itapuá, Itajaí, Navegantes e Imbituba, em Santa Catarina, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As visitas técnicas foram acompanhadas por analistas tributários, por representantes sindicais e profissionais da área portuária que apresentaram contribuições para o fortalecimento das atividades aduaneiras. O projeto do Sindreceita, que analisa a atuação da Receita Federal no sistema portuário, torna-se ainda mais relevante diante da retomada dos investimentos no setor. O Estado e a iniciativa privada recuperaram a capacidade de planejar e investir em infraestrutura portuária. Entre projetos e obras em execução serão aplicados mais de 50 bilhões de reais em terminais portuários, obras de dragagem, de infraestrutura e de inteligência logística. São mais de 80 projetos executados ou em fase de conclusão em portos por todo o país. Outra mudança fundamental foi a aprovação da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, chamada de Lei dos Portos. Com a nova lei, foram estabelecidos critérios para exploração e arrendamento de terminais. Além disso, as regras facilitam a instalação de novos portos. Um dos pontos essenciais desta lei foi a criação do chamado Porto 24 Horas. Durante a tramitação da MP 595 no Congresso Nacional, que resultou na aprovação da Lei dos Portos, o Sindreceita participou dos debates e defendeu a criação da Aduana 24 Horas. Com a nova lei, a intenção é ampliar investimentos e modernizar terminais, baixar os custos logísticos e melhorar as condições de competitividade da economia brasileira. Esse conjunto de medidas visa promover o crescimento do comércio exterior, gerar empregos e divisas ao Brasil. Um movimento que também exigirá uma atuação mais efetiva da Receita Federal, que não pode mais relegar suas ações de controle e fiscalização em prol de obter, de forma artificial, uma maior agilidade do fluxo do comércio exterior. O órgão tem buscado uma aproximação com padrões internacionais, estabelecido pela Organização Mundial das Aduanas. No entanto, de acordo com análises do Sindreceita, a Receita Federal tem reduzido sua atuação e fragilizado a presença fiscal nos portos. Mais de 90% das cargas importadas e que chegam em contêineres ao país são liberadas automaticamente por sistemas da Receita Federal. São 34 milhões de toneladas em cargas que ingressam no país sem passar por procedimentos de análise de risco apropriados.
A Receita Federal do Brasil possui atualmente 7.924 analistas tributários e 10.769 auditores, mas somente uma pequena parte desses servidores atua no controle aduaneiro realizado nos portos. De acordo com levantamentos do Sindirreceita, as alfândegas e inspetorias que atuam nos portos contam com apenas 1.228 servidores. São 550 analistas tributários e 678 auditores, pouco mais de 6% da força de trabalho do órgão. A própria Receita Federal estima que seriam necessários 1.310 analistas tributários e 1.340 auditores. Na prática, essas alfândegas e inspetorias operam com aproximadamente 50% do efetivo necessário para atender às demandas atuais dessas unidades. A situação é ainda mais grave. Hoje, dos 1.228 servidores lotados nas unidades aduaneiras que atuam nos portos, somente 837 realizam ações ligadas diretamente à fiscalização e controle. Quase 32% da mão de obra foi deslocada para setores como logística, gestão de pessoas e outras atividades, um modelo de gestão que enfraquece o controle aduaneiro no país. Em 2013, a aduana brasileira processou aproximadamente 482 bilhões de dólares em importações e exportações, que correspondem a mais de 722 milhões de toneladas em mercadorias distribuídas em 3,7 milhões de declarações. De todo esse volume, 90% aproximadamente ingressaram e saíram no país pelo chamado Canal Verde, que prevê o desembaraço automático das mercadorias. Já os 10% restantes foram submetidos a outros procedimentos de controle e distribuídos pelos chamados canais amarelo, vermelho e cinza. Para reforçar a presença fiscal e o controle sobre o crescente fluxo comercial, a Receita Federal, nos últimos anos, ampliou o uso do monitoramento remoto e das imagens de scanners de cargas e contêineres. Esses dados, somadas às informações contidas nas declarações de exportação e importação, são a matéria-prima para a chamada gestão de risco. O grande problema é que não basta apenas armazenar esses dados. É preciso tornar efetiva a análise dessas informações para identificar aqueles agentes que oferecem risco ao controle aduaneiro. Mas como executar uma gestão de risco adequada se não há servidores em número suficiente para analisar essas informações? O problema se agrava ainda mais com a retirada do analista tributário dessas atividades em unidades da Receita Federal, provocada pela falta de padronização de procedimentos e por atos administrativos que limitam a atuação desses servidores. Outro grave problema é a restrição no horário de funcionamento nas unidades aduaneiras instaladas nos portos. E em muitos locais, plantões foram encerrados e as atividades de vigilância e repressão foram limitadas aos dias da semana e não são executadas à noite. Mesmo com a atividade portuária mantendo o ritmo intenso nos finais de semana e feriados, na maior parte do país, a Receita Federal não mantém o mesmo padrão de funcionamento. Durante a tramitação da Medida Provisória 595 de 2012, que foi transformada na Lei dos Portos, o Sindirreceita atuou no Congresso Nacional em favor da chamada aduana 24 horas. Nas maiores economias mundiais, a aduana funciona de forma plena e ininterrupta, justamente por se tratar do órgão que possui a atribuição de controlar o comércio internacional. Cabe à aduana toda uma gama de serviços que não podem ser interrompidos, como as atividades de vigilância. Após a aprovação da lei e a criação do chamado Porto 24 Horas, a Receita Federal continua insistindo em não ampliar o horário de funcionamento da aduana. Em várias unidades, o sistema até chegou a ser implantado, mas sua manutenção é ameaçada pela falta de servidores e por decisões administrativas do órgão. Gera preocupação a fragilidade na vigilância da costa brasileira, dos rios e das embarcações que chegam e saem do país. O Brasil possui uma costa com 8,5 mil quilômetros navegáveis. Para fiscalizar toda essa extensão e os rios do norte, em 2007, a Receita Federal comprou um lote de 11 lanchas blindadas. As embarcações foram equipadas com instrumentos modernos de navegação e vigilância.
Foram investidos 45 milhões nesse projeto. Mas nos últimos anos, o trabalho com as lanchas foi reduzido e hoje operações regulares são realizadas apenas no Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, São Sebastião e Santos, em São Paulo. Mesmo as embarcações que estão em atividades enfrentam dificuldades para manter uma rotina de operações. Faltam servidores e investimentos na manutenção das lanchas. Na região norte, a Receita Federal não realiza mais o controle de embarcações que cruzam os rios vindos, inclusive de outros países como Peru e Colômbia, maiores produtores de coca do mundo. Com as lanchas fora de atividade há vários anos e sem tripulação, a Receita Federal abriu mão de controlar as centenas de embarcações que cruzam os rios do norte diariamente. Durante 4 dias, a equipe do Sindirreceita acompanhou o fluxo de barcos nos rios Solimões e Negro, que são usados como rota de entrada de drogas e mercadorias ilegais no país. A descida até o município de Coari, Amazonas, é uma rota importante para o transporte de mercadorias e pessoas. As embarcações trafegam livremente e transportam todo tipo de produtos sem se deparar com nenhuma fiscalização. No Nordeste, a equipe do Sindirreceita encontrou portos que recebem navios de grande porte e que operam livremente sem que haja qualquer controle. Em outras regiões, as chamadas áreas de fundeio praticamente não são fiscalizadas, o que possibilita o acesso de pequenos barcos aos navios que ficam fundeados, aguardando para atracar nos portos. A Receita Federal tem adotado procedimentos e desenvolvido projetos estimulados pela Organização Mundial das Aduanas. São mudanças que visam garantir maior agilidade ao fluxo do comércio internacional. Um dos projetos mais importantes e que pode modificar parte do quadro atual é a criação do Operador Econômico Autorizado, uma iniciativa que prevê procedimentos diferenciados de despacho aduaneiro para agentes considerados de baixo risco. Outro programa importante para a modernização da aduana é o Portal Único de Comércio Exterior, que busca integrar e harmonizar processos e informações prestadas por agentes públicos e privados que operam no comércio internacional. São iniciativas importantes e que estão em fase de implantação, mas para se aprimorar o controle aduaneiro no Brasil, é preciso avançar ainda mais. Um bom exemplo foi a criação da primeira central de operação de vigilância do Brasil, instalada na alfândega do Porto de Santos, São Paulo. Essa central recebe imagens de mais de 1000 câmeras que registram a movimentação de embarcações, mercadorias, veículos e pessoas que transitam nos terminais portuários e dos contêineres que ingressam nos portos e que são separados para procedimento de verificação física. Essas informações são utilizadas na gestão de risco aduaneiro e na definição de cargas e operações que apresentam indícios de irregularidade. A atuação do COV, que conta com a participação efetiva de analistas tributários, já resultou em apreensões, autos de infração, além de impedir o roubo e o extravio de cargas. Uma iniciativa importante e que também precisa ser reforçada é a atuação das equipes de vigilância e repressão que operam as lanchas da Receita Federal. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, essas equipes que contam com a participação direta de analistas tributários conseguiram resultados expressivos. Nos últimos anos, as apreensões em embarcações somaram mais de 60 milhões de reais e também foram apreendidos mais de 200 quilos de cocaína em uma única operação. O Sindirreceita acompanhou operações com as lanchas que vistoriam embarcações e realizam atividades de vigilância nas áreas de fundeio, uma atuação que precisa ser ampliada pelos portos do país e na região norte. A utilização das lanchas contribui de maneira direta com o fortalecimento do controle aduaneiro nos portos do país. Além dessas medidas, o Sindirreceita defende um conjunto de ações que vão contribuir para garantir mais agilidade ao fluxo comercial e tornar mais efetiva a fiscalização na aduana,
Entre as principais propostas estão realização de concurso público para a contratação de analistas tributários para atuar diretamente nas alfândegas e inspetorias que operam no setor portuário, definição em lei das atribuições do analista tributário, ampliação do horário de funcionamento, garantindo a operação da aduana 24 horas nos portos, criação do adicional noturno, maior participação do analista tributário nos procedimentos de gestão de risco, garantia da atuação do analista tributário no despacho aduaneiro, padronização de procedimentos e utilização de forma plena da mão de obra qualificada do analista tributário, definição do porte de arma para servidores da carreira Auditoria da Receita Federal, garantia das condições de operação e estímulo para a manutenção das equipes de vigilância que operam as lanchas da Receita Federal. Com este projeto e com as propostas apresentadas, o Sindreceita espera contribuir com o debate e principalmente com o fortalecimento da aduana brasileira. Acreditamos que o país ingressou em uma nova fase e que o aumento dos investimentos públicos e privados para eliminar gargalos logísticos e limitações de infraestrutura que estão sendo superados não podem ser substituídos por entraves burocráticos. A modernização da aduana brasileira é de interesse de todos. Somente com uma administração aduaneira fortalecida é possível garantir agilidade ao fluxo do comércio exterior e tornar efetivo o combate a crimes como pirataria, o descaminho, o contrabando de armas, munições, o tráfico de drogas e outras práticas criminosas que alimentam a onda de violência que assola todo o país.